Vamos estudar agora tipos de soluções. As soluções elas podem ser hipertônica, hiper muito concentrada, então a concentração do soluto é maior que a concentração do solvente. Solução isotônica, iso é igual, a concentração do soluto é igual que a concentração de solvente. Solução hipotônica, a concentração do soluto é menor que a concentração do solvente, ó, hipo menos. Quando a gente fala nesses três tipos de soluções, nós temos que ter um referencial. Eu não posso dizer que uma solução é hipertônica, ou dizer que ela é mais do que alguma coisa. Então, eu tenho que ter um referencial para eu comparar. A mesma coisa de isotônica e de hipotônica. Eu não posso dizer que é menos que quem. Então, eu tenho que ter esse referencial. Aqui a gente consegue ver isso. Então, eu tenho aqui, deste lado, uma solução hiper, ou seja, eu tenho mais soluto do que água. Aqui, essas bolinhas vermelhas, elas estão representando o soluto. E essas bolinhas azuis estão representando a água. Então, deste lado da membrana, eu tenho uma solução hipertônica, porque eu tenho mais soluto. E deste lado, eu tenho uma solução hipotônica. Então, se vocês observarem, eu tenho mais água, menos soluto, menos bolinhas vermelhas, que é o soluto, e mais bolinhas azuis, que está representando a água. Então, vai acontecer uma movimentação da água no sentido menos concentrado para o sentido mais concentrado, ou seja, da solução hipotônica em direção à solução hipertônica. Nesse outro daqui, ó, a movimentação para a solução hipotônica, a mesma coisa aqui, ó. Se vocês repararem, eu tenho uma solução hipotônica. Por que hipotônica? Olha a quantidade de água aqui, ó. As bolinhas azuis representam a água e as bolinhas vermelhas representam o soluto. Então, aqui eu tenho uma solução pouco concentrada. Eu tenho mais água do que o soluto. E desse lado aqui, eu tenho uma solução hipertônica. Olha a quantidade de soluto em relação a dissolvente, que é as bolinhas azuis. Então, a movimentação da água ela vai sair no sentido da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Quando eu tenho uma solução isotônica, se vocês repararem nos dois recipientes aqui dos dois lados, eles estão mais ou menos em equilíbrio. Eu tenho basicamente a mesma, ó, eu tenho 3 aqui de água e 3 de soluto. A mesma coisa aqui, então eu estou numa solução isotônica, então a mesma concentração. A movimentação praticamente não ocorre de água de um recipiente ou de um local para o outro. Primeiro a gente começou a estudar tipos de soluções para a gente poder entender a osmose. A osmose é a difusão através da membrana semipermeável, onde há passagem apenas de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a fim de equilibrá-lo. Foi o que a gente acabou de conversar nesses tipos de soluções. Então, a passagem de água, que é o solvente, através da membrana de uma região hipotônica, ou seja, pouco concentrada, para outra região hipertônica, muito concentrada. Aqui na representação a gente consegue ver, ó, uma membrana semipermeável, em que aqui eu tenho deste lado uma solução pouco concentrada, ó, poucas bolinhas, e aqui eu tenho uma solução mais concentrada. Por osmose vai acontecer da água se deslocar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Como que a gente consegue ver aqui? Olha, a quantidade de água aqui levantou, o volume de água subiu. Comparação da osmose entre a célula vegetal e animal. Então, aqui a gente tem a célula animal, que é uma hemácia. Quando eu digo, vou colocar uma hemácia em um meio hipotônico. Se eu digo que o meio é hipotônico, qual o meu referencial? Dentro da célula. Então, se a água é hipo, dentro da célula é hiper. Então, o que acontece? Como dentro da célula é hiper
e a água se desloca do meio menos concentrado para o mais concentrado, significa que a célula ela vai o quê? Absorver a água. Então, hiper, ela sempre ganha. Então, ela vai absorver água. Se ela estiver no meio isotônico, ela nem ganha nem perde. Não? Então, ela fica em equilíbrio. Se ela está no meio hipertônico, então eu tenho como referencial que dentro da célula é hipo. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma hemácia dentro de um copo com água e muito sal, bem concentrado, o que acontece? Como dentro é hipo, a água sempre vai se deslocar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, a célula vai perder água e vai murchar. A mesma coisa a gente tem aqui na célula vegetal. A única diferença que existe é porque a célula vegetal ela tem a parede celular e não vai ocorrer um processo que a gente chama de plasmóptise, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o processo de estouro dessas células animais. Como ela tem a parede celular, essa parede celular ela não vai permitir que ocorra o estouro da célula. Então, vamos ver aqui alguns exemplos práticos. Aqui eu tenho osmose na célula vegetal, em meio isotônico, ó, se vocês repararem, ela nem absorve nem perde, ou ocorre pouca perda, ou seja, pouca troca de água. Agora, se ela está no meio hipotônico, significa que dentro é hipertônico. Então, o que acontece? A água se desloca do meio menos concentrado para mais concentrado, que é dentro da célula. Ó, se você reparar, ó, esse vacúolo aqui, ó, cheio de água. Essa célula ela não vai explodir por um motivo simples que eu já falei, que é a parede celular. Se eu coloco essa célula em meio hipertônico, significa que dentro é hipo. O que acontece? A água se desloca do meio menos concentrado para o mais concentrado e ela vai desidratar, ou seja, vai perder água. Olha aqui o vacúolo dela, como que fica a quantidade de água. Esse processo de osmose, ele tem uns nomes específicos que a gente vai aprender agora. Quando a célula vegetal é mergulhada em uma solução hipertônica, neste caso aqui, a perda de água, esse processo se chama plasmólise. Então, esse processo que a gente acabou de ver aqui é chamado de plasmólise. É a murcha, quando ela perde água. Quando a célula é retirada dessa solução e colocada em uma solução hipotônica, que é essa daqui, ó, no primeiro instante volta à sua condição original num processo chamado de deplasmólise. Se a célula for mantida nessa solução, ela continua a ganhar água e ela passa a se chamar um processo chamado de turgência. O que é turgência? Quando a célula incha, a gente diz que ela está túrgida. Só que ela não irá estourar justamente por causa da parede celular. Aqui a gente tem aqui a célula animal, é parecido com o que a gente viu lá na célula vegetal. Se eu colocar essa célula animal em um meio hipertônico, significa, ó, aqui naquela água com sal que eu falei, dentro é hipo. Então, por osmose, a movimentação da água vai ser da região menos concentrada, que é dentro da célula, para mais concentrada, ou seja, a célula vai perder água. Esse processo a gente chama também de plasmólise, quando ocorre a perda de água. Aqui nem ganha nem perde, porque ela está em solução isotônica. E aqui, na solução hipotônica, como dentro é hipertônica e fora é hipotônico, o deslocamento de água vai ser de onde está menos concentrado para mais concentrado. E essa célula, ela absorve, ela continua a absorver a água com o intuito de ocorrer, a fim de manter o equilíbrio entre as duas concentrações, de obter o equilíbrio entre essas duas concentrações. No entanto, ela continua a absorver água até que ela explode. Esse processo de explosão, ou seja, dessa membrana celular, ela se romper, é chamado de plasmóptise. Isso só ocorre em célula animal, não ocorre em célula vegetal, porque, como eu já falei, a parede celular ela dá uma pressão e evita que ocorra esse estouro
dessa célula, ou seja, evita que a membrana plasmática se rompa. Agora nós vamos estudar transporte ativo. A energia de que a célula dispõe, ela é sintetizada por ela mesma e armazenada na forma de uma molécula que é chamada de ATP. Ela é o resultado de processos bioquímicos em que a célula, utilizando-se de uma fonte nutriente, que normalmente é a glicose, produz sua própria energia. Assim, o ATP é sinônimo de energia celular. Por isso, podemos dizer que o transporte através da membrana celular ocorre com ou sem gasto de energia. Essa molécula aqui, adenosina trifosfato, ela é a forma que a célula armazena energia. E como que ela é obtida? Ela é obtida por meio da oxidação, principalmente da glicose, no processo de respiração celular. Então, no processo de respiração celular, que a gente viu lá, que a glicose ela é utilizada para obter o ATP, e esse ATP é a forma de energia que a célula utiliza para realizar todas as suas reações metabólicas. A movimentação de molécula de soluto contra um gradiente de concentração, que a gente está vendo aqui, que é o transporte ativo, é feito por proteínas transmembranas chamadas de ATPases ou bombas, que quebram o ATP e liberam energia. Essas proteínas que a gente está vendo aqui, elas são chamadas de ATPases ou bombas. Elas são responsáveis por quebrar essa molécula de ATP. Então, aqui a gente tem um exemplo de um transporte ativo, a bomba de sódio e potássio. Aqui nós temos a membrana, igual vimos, que ela é constituída por fosfolipídio, e eu tenho uma proteína aqui integral, tá vendo? Que ela atravessa completamente a membrana plasmática. Essa proteína, ela tem 3 sítios para os íons de sódio e 2 sítios para o íon de potássio. O que acontece? Essa molécula de ATP, ela vai vir aqui, vai se ligar aqui, vai ocorrer a quebra da molécula de ATP, liberando energia, e esse sódio ele vai entrar nesse sítio aqui, e a energia desse ATP vai fazer com que ocorra essa movimentação, ela estava de cabeça ponta cabeça, e ela vira de cabeça para cima, liberando o quê? Os 3 íons de sódio para fora e pegando os 2 íons de quê? De potássio. E posteriormente, ela vira de novo, ela pegou os 2 íons de potássio e ela vai virar e jogar para dentro da célula. A gente vai ver esse transporte bem direitinho nessa outra representação. Aqui, olha só. Então, eu tenho essas bolinhas vermelhas, ela representa o sódio. Então, significa que fora da célula eu tenho muito sódio. Essas bolinhas cinzas representam o potássio. O que significa que dentro da célula eu tenho muito potássio. Então, isso aqui representa a célula. Então, aqui é fora da célula, dentro da célula. E aqui eu tenho aquela proteína que eu acabei de mostrar a vocês, que ela é chamada de bomba ou ATPase. Então, se vocês repararem, a gente consegue ver que eu tenho os sítios do sódio e eu tenho os sítios do potássio. Então, o que acontece? Como que ocorre o transporte ativo? O transporte ativo é contra um gradiente de concentração. Eu tiro de onde tem pouco e mando para onde tem muito. Aqui, olha só, dentro da célula eu tenho pouco o quê? Sódio. Mesmo assim, eu tiro o sódio daqui, que tem pouco, e lanço para fora, que tem muito. A mesma coisa eu faço com o sódio, com o potássio, perdão, que tem pouco fora e jogo para dentro da célula que tem muito. Então, eu tenho um transporte ativo porque ele ocorre contra um gradiente de concentração. E quem faz isso? Essa ATPase. Ela vai pegar, igual eu mostrei para vocês, ela pega o sódio que tem pouco dentro e joga para fora, e ela pega aqui fora o potássio que tem pouco e joga para dentro. Mas para que ocorra essa movimentação, essa mudança de configuração da proteína, tem que ser utilizado o ATP. Tem um pontinho verde aqui, que quebra a molécula de ATP, gera energia e faz com que essa molécula mude de configuração e permite esse transporte.
agora nós vamos ver o transporte que a gente chama em blocos. O transporte em bloco, ele pode ocorrer por pinocitose ou por fagocitose. A gente chama transporte em quantidade, é chamado de endocitose. A endocitose pode ocorrer por pinocitose ou por fagocitose. Primeiro vamos estudar a fagocitose. Funções da fagocitose: alimentação, no caso de amebas, de protozoários, e defesa, no caso da gente, nos glóbulos brancos. Então, nossos glóbulos brancos, eles atuam nos defendendo, eliminando os patógenos, engolindo eles, fagocitando eles. Então, aqui dá pra gente ver, olha só, eu tenho uma célula aqui, aqui a gente tem a membrana plasmática. Nós vimos aqui a membrana plasmática por projeções citoplasmáticas, que são essas projeções aqui. Ocorre a formação ocorre o englobamento dessa partícula aqui, ocorre o englobamento. Posteriormente, ocorre a formação do que a gente chama de um vacúolo alimentar, que é chamado de fagossomo. Dentro desse vacúolo alimentar, ou fagossomo, ó, tá chegando umas bolinhas aqui, tá vendo? Essas bolinhas, elas vão se incorporar aqui a esse fagossomo. O que são essas bolinhas? São enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas, ela vai servir para digerir essa partícula, e o que vai ser digerido vai ser aproveitado pela célula, e o que não for digerido, ele vai ser liberado por um processo que a gente chama de glasmocitose, processo de liberação das excretas proveniente desse fagossomo. Pinocitose é o englobamento de partículas líquidas, as quais tocam a membrana e provocam sua invaginação. Ocorre o processo de invaginação, e essas partículas líquidas, elas são, olha só, elas são englobadas, e posteriormente também ocorre a formação do pinossomo. Processo de exocitose é a eliminação de substância a partir de bolsas citoplasmáticas. Então, olha aqui, eu tenho a estrutura após a digestão, nesse caso aqui, se for a glasmocitose. Então, processo de digestão, em seguida, o que foi digerido é aproveitado, e o que não é aproveitado, ele é liberado para fora. Lembrando que o processo de exocitose pode ocorrer da liberação, não só o processo de liberação de substâncias de excretas celulares. O processo de exocitose também pode ocorrer a liberação de algumas proteínas por exocitose, como por exemplo, eu tenho células do pâncreas que elas liberam uma grande quantidade de proteínas na corrente sanguínea que vão atuar em outros tipos de tecidos. Aqui, ó, ocorre a formação dessa estruturinha de uma membrana protetora, e posteriormente ela vai abrir aqui a membrana e vai liberar essas proteínas. Então, existem alguns casos de exocitose que ocorre a liberação de produtos referente ao que não foi aproveitado pela célula, e tem exocitose relacionado à liberação dessas substâncias, que pode ser, normalmente são proteínas que são liberadas de glândulas ou de células exócrinas que produzem essas substâncias que vão atuar em outros tecidos. Cada célula de cada ser vivo do planeta está equipada com um sofisticado aparato biológico próprio e especializado, capaz de regular suas relações com o meio extracelular de forma precisa. A membrana celular é responsável, entre muitas outras funções, pela manutenção da individualidade e da composição celular, bem como pelas interações com o meio extracelular e com outras células. Isso requer que sua estrutura seja, ao mesmo tempo, estável, dinâmica e flexível. Características alcançadas graças à sua composição química. Em 1972, os biólogos Jonathan Singer e Garth Nicholson desenvolveram o modelo do mosaico fluido para retratar a aparência da membrana.
Segundo esse modelo, a membrana seria uma dupla camada de fosfolipídios, cujos grupos polares ocupam a face interna e a face externa da membrana, e encaixadas total ou parcialmente entre os lipídios, haveria proteínas periféricas e proteínas integrais, que teriam mobilidade lateral e rotatória na membrana. Embora hoje se tenham mais detalhes de sua composição e funcionamento, esse modelo ainda é empregado para retratar a membrana. Em sua minúscula espessura, que varia entre 6 e 10 nanômetros, ou milionésimos de milímetro, a membrana celular recebe sinais e permite a comunicação e o reconhecimento entre as células, e ainda controla criteriosamente o transporte de íons e moléculas, funcionando como uma barreira seletiva. Esse portal bioquímico transporta de dois modos distintos os elementos vitais às células, por transporte passivo e por transporte ativo. A diferença é que o transporte passivo não consome energia, enquanto o ativo necessita da energia fornecida pelo ATP. O transporte passivo abrange 3 diferentes tipos. Na difusão simples, quem determina a passagem de moléculas através da membrana é o gradiente de concentração. O gradiente é uma diferença de concentração entre os meios interno e externo da célula. Por difusão simples, as moléculas são transportadas do meio mais concentrado para o meio com menor concentração. Trocas de gás oxigênio e gás carbônico entre o sangue e tecidos são um exemplo desse tipo de transporte. Na difusão facilitada, há também um gradiente de concentração, mas a passagem pela membrana é facilitada por uma proteína transportadora, a permease. Glicose e muitos aminoácidos são transportados por esse processo. Na osmose, a água, solvente, se movimenta através da membrana que separa meios com diferentes concentrações de solutos. Como exemplo, podemos ver o que ocorre com hemácias imersas em 3 soluções em diferentes concentrações de solução. Nessa solução isotônica, onde a concentração celular e extracelular é a mesma, não há mudança do volume da hemácia. Nessa solução hipotônica, onde a concentração extracelular é menor, a hemácia ganha água por osmose e tem seu volume aumentado, podendo até arrebentar. Nessa solução hipertônica, onde a concentração extracelular é maior, a hemácia perde água por osmose e tem seu volume diminuído. Todos esses tipos de transporte passivo tendem a ocorrer até que seja alcançado o equilíbrio de concentrações entre os meios separados pela membrana. Quando o gradiente de concentração é muito elevado, como no caso da hiperidratação, pode haver uma intoxicação por água. O equilíbrio dinâmico de transportes via membrana é essencial à vida. Até mesmo a água, que constitui quase 70% do nosso corpo e é vital para a nossa existência, quando em desequilíbrio, representa um risco para o organismo. Um dos efeitos nocivos de drogas no organismo relaciona-se a esse tipo de desequilíbrio. Por exemplo, certas anfetaminas provocam muita sede e a pessoa aumenta a ingestão de água, mas não consegue urinar, pois a droga aumenta também a secreção de hormônio antidiurético, ADH, que regula a reabsorção de água no organismo. A água retida aumenta o risco de intoxicação por água, podendo levar a um edema cerebral. Essa complicação é chamada encefalopatia hiponatrêmica, que pode levar à morte. O transporte ativo ocorre quando as moléculas vão contra o gradiente de concentração, ou seja, movimentam-se do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, necessitando de energia e transportadores de membrana para realizar a tarefa. Assim, são transportados materiais como monossacarídeos, aminoácidos e íons diversos como sódio, potássio, cálcio. Um exemplo conhecido de transporte ativo são as bombas de sódio e potássio, que promovem a manutenção de maior concentração de potássio no meio intracelular e sódio no meio extracelular, condição fundamental para os processos metabólicos na célula. Outro exemplo é a bomba de cálcio, íon necessário para a geração da atividade elétrica e manutenção da atividade contrátil dos músculos. Os transportadores de cálcio nas células cardíacas regulam as variações intracelulares do íon para a execução de diversas funções do coração. O cálcio, portanto, é essencial não apenas para a formação de ossos e dentes, mas também para um bom funcionamento do coração.
Sua ausência no organismo pode ser responsável pelo funcionamento irregular desse órgão, causando insuficiência contrátil e arritmia. Quando o cálcio no sangue e nos tecidos é insuficiente, o organismo retira o mineral dos ossos, enfraquecendo-os. Por isso, é essencial uma manutenção do nível de absorção de cálcio pelo organismo. Isso se dá com uma alimentação saudável e equilibrada. O corpo humano envolve vários níveis de organização: nível químico, celular, de órgãos, tecidos e sistemas, até o nível do organismo completo. A saúde do indivíduo está relacionada ao corpo e depende do equilíbrio dinâmico em cada um desses níveis. Vamos estudar agora as especializações da membrana. Então, nessa figura aqui, nessa representação, a gente tem alguns tipos de especializações da membrana. Zona de oclusão, que a gente está vendo aqui na figurinha, zônulas de adesão, desmossomos, junção comunicante e imidesmossomos. A gente vai ver alguns deles agora com maior detalhes. As microvilosidades, que a gente consegue ver aqui, ó, nessa lâmina, essas microvilosidades, elas existem com o objetivo de aumentar a superfície de absorção. Então, ela aumenta, ó, se você reparar, cada estruturinha dessa aqui, em qualquer ponto desse aqui, ocorre a absorção. Isso daqui é um tecido que é encontrado principalmente no nosso intestino. Aqui a gente consegue ver uma lâmina também, ó, em mais detalhe, essas microvilosidades, com o objetivo de aumentar a superfície de absorção. Então, elas são encontradas principalmente nas células intestinais. Então, por exemplo, em uma única célula intestinal, ela pode apresentar até 3.000 microvilosidades dessa, para vocês terem noção da questão do aumento da absorção dessa célula. Desmossomos são pontos de espessamento nas membranas de células vizinhas. Entre esses espessamentos, há uma espécie de cimento formado de numerosas partículas de glicoproteína e é destinado a firmar a ligação entre as células, ou seja, manter essas células bem unidinhas umas às outras. Então, aqui nós temos os desmossomos, são pontos de espessamento nas membranas das células vizinhas. Entre esses espessamentos, há uma espécie de cimento, igual eu já falei, formado de numerosas partículas de glicoproteína, destinada a firmar a ligação entre as células. Então, aqui existe uma doença que é causada por problemas nesses desmossomos, que é chamado fogo selvagem. Essa doença, vamos entender um pouco sobre ela. Ela é provocada pela formação de anticorpos que atua contra uma proteína constituinte dos desmossomos, do tecido epitelial, que forma a pele. Então, ela não tem causa conhecida, provoca uma perda de aderência entre essas células, permitindo a passagem de líquido tissular entre elas, ocasionando a formação de bolhas, igual a gente está vendo aí. Além do incômodo para o paciente, essas bolhas podem se romper e permitir a penetração de agentes infecciosos. Então, a gente tem aqui, ó, um monte de bolinha. Por algum motivo, o corpo dessas pessoas produzem um anticorpo que combate a proteína que está relacionado à aderência dessas células do tecido epitelial. Então, como ela perde um pouco dessa aderência, ocorre a perda desse líquido tissular que existe entre as células, que é mais ou menos parecido como se fosse um calozinho. Ocorre, olha, a perca e forma essas bolhas. E quando essas bolhas elas estouram, então elas se tornam portas abertas para as bactérias que vivem sobre o nosso corpo, e essas pessoas normalmente elas têm muitas infecções relacionadas principalmente à invasão ou à penetração de bactérias nesses pontos onde as bolinhas estouram. Interdigitações são saliências e reentrâncias da membrana de células vizinhas que se encaixam entre si, aumentando a aderência entre elas. A maioria dessas especializações na membrana, elas ocorrem principalmente no tecido epitelial. Então, aqui a gente consegue visualizar, isso aqui é microscopia eletrônica, então aqui a gente consegue ver o que são essas interdigitações. Plasmodesmos são pontos de contato entre células
vegetais vizinhas, permitindo a comunicação entre os citoplasmas. Então, as células vegetais adjacentes, elas apresentam em suas paredes diversos poros, locais onde não há celulose ou qualquer outro tipo de material. Tais poros, eles são atravessados por inúmeros tubos membranosos bem fininhos que possibilitam um contato direto entre o citoplasma de uma célula em relação à sua célula vizinha. Os plasmodesmos são responsáveis pela condução de seiva elaborada. Nesse processo, a seiva elaborada flui de uma célula para outra, tendo os plasmodesmos como os canais de transporte. Então, aqui a gente consegue ver. Então, eu tenho a parede celular, a gente tem espaços, que são esses aqui, entre a parede celular, esse espaço aqui que não tem nenhuma estrutura, porque se ocorresse a parede celular, ela fosse toda fechada, sem nenhum poro, então a célula morreria, porque não haveria contato do meio extracelular em relação ao meio intracelular. Então, na parede celular, há esses espaços, e esses espaços possuem os plasmodesmos, que vai ser responsável pela comunicação entre as células vizinhas. Isso a gente está falando de célula vegetal. Então, esses plasmodesmos, eles funcionam como canais de transporte da seiva elaborada. Cílios e flagelos são formações que apresentam na superfície de certas células de invertebrados, de protistas e de organismos superiores. São provenientes de alongamento de 9 fibrilas ou microtúbulos de centríolos. É comum fazer-se a distinção entre cílios e flagelos pelo número e pela dimensão dos mesmos. Os cílios eles são mais curtos e mais numerosos, enquanto os flagelos são longos e em pequeno número. Ambos têm função relacionados principalmente à movimentação. Então, aqui a gente consegue ver um paramécio em que ele é ciliado, ele tem uma quantidade bem grande de cílios, então há uma diferença, né? Tu tem cílios, uma maior quantidade de cílios em relação a flagelos. Aqui a gente tem um espermatozoide, aqui tem outro organismo com flagelo. Então, normalmente os flagelos eles são maiores e são de menores número, e os cílios eles são menores e são encontrados em maior número.